Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Na manhã de hoje, dia 19 de agosto de 2024, cada unidade do Bitcoin está em aproximadamente 58.490 dólares, com uma queda nas últimas 24 horas de cerca de 2,3%. Queda essa que está sendo vista pelas principais criptomoedas do mercado. O Ether, por exemplo, segundo maior criptoativo, está experimentando uma queda de 3% nas últimas 24 horas, estando nesse momento em aproximadamente 2.600 dólares americanos. Mas, apesar dessa queda que a gente está vendo nas últimas 24 horas, na última sexta-feira a gente teve um dia bastante positivo para os ETFs de Bitcoin Spot. A gente teve um fluxo positivo de aproximadamente 1.045 Bitcoins, com, surpreendentemente, o ETF da Fidelity liderando as entradas do dia, com mais de 1.000 Bitcoins. Naturalmente, a gente teve uma grande saída também do ETF de Bitcoin da Grayscale, com mais de 1.200 Bitcoins de saída, mas, de qualquer forma, o saldo final ficou cerca de 1.045 Bitcoins de entrada, o que, sem sombra de dúvida, é uma boa notícia. Já os ETFs de Ether Spot, a gente teve mais um dia de saída na última sexta-feira. Saída pequena, é verdade, de aproximadamente 6.000 unidades de ETH de saída, o que em dólar americano dá 15 milhões de dólares. Mas, de qualquer forma, a gente voltou a ter 2 dias consecutivos de fluxo negativo. Enquanto segunda, terça e quarta a gente teve fluxo positivo, todo esse fluxo positivo foi devolvido na quinta e na sexta-feira. E como curiosidade, desde o início da negociação do ETF de Ether Spot, ali no dia 31 de julho de 2024, o preço do Ether caiu aproximadamente 26%. E o supply, ou seja, a quantidade de Ether em circulação, aumentou em 60.500 unidades. Vale ressaltar que em diversos momentos o Ether ele é deflacionário, porque ele diminui a quantidade de Ether em circulação, mas desde o final de julho para cá, ele aumentou em 60.500 unidades em circulação. Não se sabe ainda se essa pressão de venda que a gente está tendo no ETF de Ether da Grayscale faz parte, é responsável pela queda, mas sem sombra de dúvida é um fator sim a ser considerado. E dando continuidade ao episódio de hoje, ainda falando sobre ETF, a gestora de ativos, a Franklin Templeton, está buscando lançar um novo ETF projetado para ser um portfólio de criptomoedas, de acordo com o registro que eles fizeram no final da semana passada, no último dia 16. O Franklin Crypto Index ETF monitorará o desempenho do CF Institutional Digital Assets Index, que atualmente é composto apenas por Bitcoin e Ether, segundo o documento. O fundo buscará seu objetivo de investimento investindo em ativos digitais com aproximadamente os mesmos pesos que eles representam no índice subjacente. Isso é uma aspas do registro que a Franklin Templeton submeteu. Vale ressaltar que aqui no Brasil a gente tem já alguns fundos, alguns ETFs de criptomoeda que funcionam como uma cesta de ativos. Um exemplo é o primeiro ETF do Brasil, que eu acho que é o primeiro da América Latina, inclusive, que foi o Hash 11, lançado pela Hashdex em território nacional. E para fechar o episódio de hoje, o advogado financeiro dos Estados Unidos, o Scott Johnson, disse que o Serviço de Delegados dos Estados Unidos, o que na sigla em inglês é o SMS, está no processo de venda do Bitcoin apreendido da Silk Road. As afirmações de Johnson são baseadas em um acordo de serviço assinado justamente entre a SMS e a Coinbase em último julho. De acordo com Johnson, esse acordo indica que uma vez que o Bitcoin chega a Coinbase Prime, é um sinal claro de que o SMS vendeu ou está prestes a vender esses ativos. Johnson explicou ainda que o SMS tem enviado Bitcoin para o endereço de custódia de acordo com os termos do acordo. Abre aspas. Considerando que o acordo exige que os ativos do SMS permaneçam completamente segregados, sempre que uma transferência for feita para a Coinbase Prime ou outro endereço de exchange previamente combinado, você pode ter certeza que o SMS já vendeu ou está vendendo em breve. Fecha aspas. A confirmação formal das transações virá ao mais tardar com um relatório do Programa de Confisco de Ativos do Departamento de Justiça para o ano fiscal de 2024, que é esperado só em janeiro do próximo ano. Johnson também sugeriu motivações políticas por trás do momento das vendas, sugerindo que a administração do presidente Joe Biden pode continuar essas ações sem pausa. No entanto, nem todos concordam com a interpretação de Johnson. Ryan Lee, que é o analista-chefe da BitGet Research, acredita que apesar das preocupações iniciais, os bitcoins da Silk Road dificilmente serão vendidos. Esse impasse nas opiniões reflete a incerteza e especulação mais amplas dentro da comunidade de criptomoedas em relação ao Bitcoin detido pelo governo e seu potencial impacto no mercado. Vale ressaltar que o candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, o Donald Trump,
Ele afirmou na Bitcoin Conference, evento que aconteceu ao longo desse último mês nos Estados Unidos, ele afirmou que, se caso ele seja novamente eleito, os Estados Unidos nunca mais irão vender nenhum Bitcoin que possuir, inclusive esses apreendidos. Então, essa seria uma das motivações políticas, né, da atual administração Joe Biden, que demonstra também que a atual administração não é favorável às criptomoedas de uma forma geral. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!